Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos para mais uma aula nossa de língua portuguesa do 9º ano aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Ok, amados, então vamos para a nossa aula de português de hoje, dia 21 de novembro. Certo, pessoal? Então vamos corrigir o nosso exercício que ficou aí na página 103, 126 e 127. Mas para isso vocês precisam fazer a leitura desse texto aí da Paz Social, tá bom? Ele é do autor Gilberto de Mestay, tá? Aí tem falando sobre ele também, tem a biografia dele, um pouquinho da biografia. Aí no primeiro pergunta, letra A, se você já conhecia Gilberto de Mestay. E a letra B, se você já tinha lido outros textos escritos por ele. Se você já leu, dizer quais foram os textos, tá bom? A letra C, qual é a relação entre o artigo escrito em 1993 e os trabalhos realizados até hoje por esse autor? Bem, gente, naquela época o autor ele já discutia a necessidade de dar a devida importância para a educação de crianças e de jovens e para a criação de uma cultura de paz. E até hoje o trabalho desse escritor é voltado para essa mudança social, tá bom? É isso aí. O segundo, qual o problema enfocado no artigo lido? Gente, o problema é a violência e a marginalidade na infância e as consequências dela, tá? Em que parágrafo do texto você pode identificá-lo? Lá no primeiro parágrafozinho, quando a gente lê, a gente já identifica que ele está falando sobre a violência e a marginalidade na infância e as consequências dela, ok? O terceiro, esse texto ele foi publicado num livro chamado O Cidadão de Papel, de 1993, pouco tempo depois da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí ele pede para responder. Em quais veículos de comunicação esse texto ele pode ser publicado? Ele pode ser publicado no livro, pode circular também em jornais, em revistas e em sites da internet, ok? A letra B, a que público esse texto se dirige? Gente, ele é dirigido a jovens e a adultos que têm um interesse nesse tipo de assunto e que também podem se preocupar e se sensibilizar com esse tema e tomar iniciativas tentando aí buscar soluções para resolver esses problemas. E a letra C do terceiro, ele pergunta com base no contexto em que foi publicado e por se tratar do tema das crianças desassistidas, por que será que Jim Stein atribuiu esse título ao livro? Que efeito de sentido esse título produziu em você? Essa resposta aí dessa pergunta é pessoal, tá? O 4. Tem um trecho aí do texto que ele fala o seguinte: está provado que a violência só gera mais violência. A rua serve para a criança como uma escola preparatória. Do menino marginal, esculpe-se o adulto marginal, talhado diariamente por uma sociedade violenta que lhe nega condições básicas de vida. Os artigos de opinião apresentam uma questão controversa a ser discutida, que trata um ponto de divergência social. Que questão controversa dá origem ao artigo de opinião que você acabou de ler? Por que esse ponto de divergência por que há esse ponto de divergência em nossa sociedade? Bem, gente, a partezinha é a parte que diz assim, ó, a violência só gera violência. É um ponto de divergência por quê? Porque alguns setores da sociedade acreditam que a palmada e o castigo educa a criança, que a tortura a pessoas que cometeram crimes pode fazer justiça, entre outras coisas, tá? Por isso que é um ponto de divergência. A letra B. A tese é o posicionamento assumido pelo autor como resposta à questão controversa. Qual é a tese apresentada pelo Gilberto? É quando ele diz assim, a rua ele serve para o menino abandonado como uma preparação para se transformar em um adulto marginal, né? Assim, por quê? Porque o descaso e a violência da sociedade em relação aos meninos de rua é responsável por gerar adultos violentos. O quinto, observe o uso da palavra pivete no texto. Procure no dicionário o significado da palavra e transcreva aquele que se relaciona com o contexto. Bem, no dicionário, pivete significa um menino crescido. Só que na forma coloquial, tá? Na forma mesmo, no contexto do livro, do texto que nós lemos, pivete quer dizer um menino esperto, um menino que rouba, um menino que trabalha para ladrões, tá? Na letra B ele pergunta assim, explica a diferença entre o pivete e crianças desenvolvendo suas potencialidades de acordo com o texto. No texto, o pivete é um menino que é bandido. E essas crianças que desenvolvendo as suas potencialidades são aquelas crianças que estudam, que têm acesso ao mundo da cultura, tá? E a letra D, a letra C, em sua opinião,
o uso dessa palavra tem conotação negativa ou positiva? E a letra D, por que o autor usou essa palavra para designar essas crianças? Essas respostas aí são pessoais, tá bom? Certo, vamos estudar aqui um pouquinho sobre argumento e argumentação. O argumento é um recurso que nós utilizamos para justificar uma afirmação ou convencer alguém a mudar de opinião ou de comportamento. Argumentos são fatos, ideias, razões ou prova, tá? Esses são alguns exemplos de argumento. Exemplo, eu não gosto de sorvete. Você vai dizer, por que você não gosta de sorvete? Porque eu me melo, porque ele é gelado, porque ele derrete rápido. Esses daí são seus argumentos. Você está dizendo o porquê, as suas razões de você não gostar de sorvete, ok? A argumentação, ela pode aparecer em diferentes gêneros orais ou escritos. Elas podem, por exemplo, as pessoas podem defender as ideias em um debate, em um artigo de opinião, em uma crônica ou até mesmo em uma conversação espontânea, ok? Voltando para o artigo de opinião. O autor, no artigo de opinião, quem escreve o artigo de opinião, tem por objetivo defender o seu ponto de vista e criticar outros com os quais ele entra em conflito, com os quais ele acha que não é certo. No artigo de opinião, ele tem 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e conclusão. A introdução, o autor ele deve situar o leitor, a pessoa que está lendo, sobre qual o tema que vai ser abordado e deve posicionar a respeito dele, dizer o que ele acha dele. Isso daí vai ser a tese dele, tá bom? É o chamado de tese, onde o autor vai falar sobre o tema que ele colocou, onde o que ele vai abordar e o que ele acha sobre a respeito daquele tema, tá bom? O desenvolvimento. São apresentados argumentos e os contra-argumentos que fundamentam a sua tese, de modo que o leitor considere coerente o ponto de vista defendido pelo autor. Então, lá na introdução, ele vai dizer, o tema vamos supor aqui um tema, aldeia precisa se desenvolver. O desenvolvimento da aldeia. É a introdução. Aí é o tema, na verdade. A introdução eu vou colocar a aldeia é existente há muitos anos e nunca se desenvolveu por falta de uma pessoa que tivesse um olhar diferente para ela e também por falta dos moradores não procurarem seus direitos. Pronto, essa é a minha tese. É a minha introdução. O desenvolvimento. O que eu disse lá na minha introdução? Eu disse que a aldeia nunca se desenvolveu, apesar dela existir há muito tempo, ela nunca se desenvolveu porque não teve um político, não teve uma pessoa que olhasse por ela. Então, eu vou falar sobre isso na minha primeira parte do desenvolvimento. Eu vou fazer um parágrafo só sobre isso. Dizer que há muito tempo a aldeia existe, dizer que já tem muitos moradores nela, que muitas pessoas que moram naquele local vão embora para a cidade porque ela nunca se desenvolveu. A aldeia tem muitos moradores que votam nas pessoas com interesse de que ajude a aldeia a crescer, mas essas pessoas nunca voltam a olhar para elas, tá? Então, meu primeiro parágrafo do desenvolvimento. E o outro parágrafo do desenvolvimento eu posso colocar dizendo que as pessoas da aldeia também não procuram se unir e ir atrás dos seus direitos, de querer uma infraestrutura melhor, com água, com energia, com calçamento para a aldeia, entendeu? Então, esse vai ser meu desenvolvimento, vou falar sobre isso. E lá na conclusão, só aí eu já tenho 3 parágrafos. Um parágrafo da introdução, um parágrafo falando que as pessoas não têm um olhar diferente para a aldeia, o outro parágrafo dizendo que as pessoas que moram na aldeia, elas não vão atrás dos seus direitos. Aí mais um parágrafo vai ser a conclusão. Nessa parte é como um autor retomar e reforçar sua tese ou apresentar uma proposta de intervenção para a situação problema que foi apresentada. Então, na minha conclusão, eu posso colocar: a aldeia ela pode mudar a estrutura dela. É só as pessoas se unirem, fazer um grupo, começar a participar das reuniões, das sessões que acontecem na Câmara de Vereadores e pedirem e porem os seus direitos para que esse problema possa vir a ser resolvido. Pronto, é a minha conclusão. Finalizei. Eu toquei no problema de novo, disse qual era o problema e disse como que eu poderia estar resolvendo o problema. Então, eu fiz aí o meu artigo de opinião. Eu acabei de fazer um texto com uma introdução, com o desenvolvimento e com a conclusão. Ok?
certo, pessoal. Então leiam direitinho aí sobre argumento e argumentação, tá? E também sobre o artigo de opinião. Eles estão na página 129 e 130. E vocês vão responder o exercício do primeiro até o quinto, da página 133 e 134. Então, meus amores, bom estudo para vocês. Abraços e até a próxima aula.